Muito bem, novo vídeo aqui de DPN para falar da última parte dos conceitos aerodinâmicos. Então, se você gosta de tecnologia automotiva ou negócios automotivos, esse aqui, Da Paixão ao Negócio, é seu canal. Ok, vamos dar continuidade ao que a gente viu nas últimas entregas. Não especificamente na última entrega, a gente falou bastante do aerofólio traseiro. Nós vimos como é o efeito da carga, como que é a diferença de pressão entre lado externo e interno desse aerofólio, os slots, os end plates. Nós vimos também como funciona o cutout também, esse cortezinho que tem atrás do aerofólio, assim como o Garner Flat também. O Garner Flat também que ajudava bastante a gerar um pouquinho mais de downforce, direcionando o ar bem para cima, sem gerar tanto drag. Muito bem, seguimos ainda na parte traseira do veículo. Vamos falar de outro componente que está na parte traseira do veículo. Já vai estar aparecendo na tela de vocês aí do que estamos falando, que são os difusores de ar. Então, isso aqui é uma representação de um Fórmula, né? De um carro de Fórmula, pode ser Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula 2, sei lá, Fórmula Nippon, qualquer um desses carros já o carro de turismo também, um GT3 e tantos outros carros que utilizam difusores de ar, assim como carros de rua, né? Começa a aparecer também os carros de rua de maior performance. Esse dispositivo que está aqui, que é um difusor de ar. Como falamos, em algum momento foram banidos os veículos que tinham efeito solo, que tinham aquele wing car, ou seja, carro-asa, aquela asa invertida que tomava conta praticamente de todo o piso do carro, os laterais, aqueles tubos que passavam ar a grande velocidade, gerando um downforce muito grande, sem tanto arrasto. Era ideal, essa solução é ideal até hoje. Mas em termos de competições, ela foi banida porque meio que perdeu a graça. Os carros já faziam curva e tudo com pé na tábua, ou seja, era o grip, o downforce que tinha esses carros era absurdamente. Imagina os dias de hoje como seria isso, por mais que estão falando que talvez vão trazer de volta para algumas das competições. Muito bem, qual é então, por que surgiram os difusores? Olha, eles proibiram de ser, olha, do meio da roda traseira, da metade da roda traseira, do eixo traseiro, para trás, você sim pode utilizar algum dispositivo aerodinâmico que não seja o fundo plano. Todo piso tem que ser plano, mas daí para trás você pode inclinar, curvar, fazer daquele objeto no finalzinho, na saída do ar do piso do carro, você pode sim utilizar algum tipo de plano aerodinâmico, plano alar. E justamente o que se utilizou aí, obviamente, mais uma vez, uma espécie de aerofólio invertido, né? Uma espécie de asa invertida, ou seja, é um plano que vai levar o ar para cima, gerando uma pressão inferior na parte baixa, uma pressão maior na parte de cima, então gerando downforce. E gerando downforce também reforçado com aquilo que nós vimos num outro vídeo, o efeito Coanda, quando o ar vai deslocado, que acompanha uma superfície curvada, como é o caso de um difusor, vai ter o mesmo efeito. Legal? Acho que isso aí é fácil de compreender, inclusive por tudo que vimos nos vídeos anteriores. Então, isso aí vai gerar downforce sem gerar um grande arrasto, sem gerar tanto drag. Ok, beleza. Mas por que eles criam tantos canais, aletas, tantas coisas aqui embaixo? Olha, é simples. Nós vamos entender isso o seguinte, como que cada um desses setores aqui é como se a gente estivesse criando corredores, vamos dizer assim, túneis, por onde vai circular o ar. Dividido em setores, ele começa a circular mais rápido, mais homogêneo, sem tendências a formar turbulência. Tá? Quando vai só num tubo grande, aí há diferentes elementos que podem entrar no ar que começam a formar mais turbulência. Então, fazendo esses corredores, esses túneis, e obviamente que cada um deles vai ser estudado, quantos,
com que ângulo e tudo mais, é que vão direcionar o ar saindo rápido. Então também entendam que é um lugar onde se acelera o ar. Porque para a gente conseguir uma diminuição da pressão, a gente tem que aumentar a velocidade do ar. Isso nós já vimos praticamente em todos os vídeos dessa série. Então aqui também vai acelerar o ar e vai também direcionar para cima, aumenta downforce na parte traseira do veículo. Essa aí é a lógica dos difusores. E como eu falei, você vai encontrar em vários veículos. Aliás, sabe onde estão começando a fazer testes em difusores? Na linha pesada, caminhões e ônibus, fundo plano e difusor. Porque imagina o que é uma carroceria de um ônibus, tá? Ou uma carroceria de um caminhão com seus implementos. Se eles conseguem trabalhar a coluna de ar que passa por baixo desse veículo, que tem já uma altura respeitável do chão, mas imagina aí se forma muita turbulência, se eles conseguem fazer, não é para um grande downforce, mas sim para quê? Para deixar circular esse ar de forma mais rápida, mais limpa, o mais laminar possível. Se lembram desse conceito do fluxo laminar? Para quê? Para não gerar turbulência é arrasto. Se a gente consegue frear menos o deslocamento de um caminhão ou de um ônibus, isso aí é din-din, porque isso aí é consumo de combustível, diminuir consumo de combustível. Então, inclusive, vocês vão ver não só difusores, senão muitos caminhões na Europa, nos Estados Unidos, que já tem acessórios aerodinâmicos nas laterais, evitando turbulência nesses pneus. Nós vimos que o pneu de um carro gera muita turbulência. Então, imagina o diâmetro dos quantos pneus tem um caminhão, quantos eixos, quanta turbulência será gerada aí. Só é pensar, quando a gente vê um caminhão andando na chuva, o spray que gera e todos as turbulências que a gente consegue ver nas laterais, isso é visível porque está úmido, porque tem gotículas de água. Mas quando não está chovendo, tudo isso também está acontecendo e tudo isso está freando esse objeto. Por isso, a aerodinâmica é tão importante. É um terreno que começa na aeronáutica, vem para as competições, mas chega cada vez com mais força para o dia a dia dos diferentes veículos. Muito bem, saindo dos difusores, vamos ver agora alguns outros dispositivos, acessórios, implementos aerodinâmicos que se colocam no veículo. Aí vocês estão vendo na tela um plano superior, estamos vendo de cima, ou mais uma vez um veículo de Fórmula, porque é onde mais se estuda. Mas pode ser um Fórmula 1, Fórmula Indy, pode ser Fórmula Nippon, pode ser qualquer um desses carros de Fórmula modernos que já tem todos esses estudos. E nós estamos cheios, por exemplo, nessa lateral aqui, vejam aí, nós estamos cheios de dispositivos, muitos deles, mais uma vez, nome em inglês, né? Bargeboard, turning vanes. Que são isso aí? O bargeboard são essas placas maiores aqui, e os turning vanes são dispositivos menores que vão ou desplaçar, deslocar, fazer uma deflexão, defletor ou um direcionador de ar. Então, todas essas coisas que estamos falando aí, ou são direcionadores ou são defletores de ar. Perfeito. E por que tantos direcionadores e tantos defletores de ar quando a gente vê uma foto, uma imagem, ou quem tem a possibilidade de ver um carro de Fórmula muito mais evoluído de perto, cheio de aletinha, mas de todo lado, uma para um lado, outra para o outro, com diferentes formas. Por que tantas aletinhas, tantos defletores de ar nesse setor aqui, nessa lateral do carro? Olha, deixa eu explicar. Vocês se lembram que falamos alguns capítulos atrás do efeito solo, aqueles carros que chamava wing car, carro-asa, tinha uma asa invertida, ou seja, nas laterais, aqueles túneis eram realmente o piso, não era plano, eram asas invertidas e esse carro gerava um downforce gigantesco. Foram banidos, foram proibidos e eles funcionavam também com outro acessório. Para isso funcionar bem, para eu poder fazer uma espécie de tubo por baixo do carro, eu tinha que fechar as laterais. Para fechar as laterais, tinha skirt, né, que são as saias. Essas saias que iam arrastando no chão, ou tinham um dispositivo móvel, ou tinha uma borracha, uma cerâmica, o que for, que fechava. Então o carro formava tubos, por onde passava o ar, se acelerava violentamente, pegava o perfil alar e aí gerava um downforce gigantesco. Beleza, mas um dos segredos eram as saias, não era só o perfil alar. Ok,
Tudo isso foi proibido. Como que nós podemos agora utilizar aquele conceito do carro asa sem poder construir uma asa, sem poder colocar saia? Foi a engenharia foi atrás disso, foram inventando coisas e olha o que fizeram. Para começar, eles se inclinaram um pouco o carro. É fundo plano, tem difusor lá atrás, e inclinaram um pouco. Claro que não pode inclinar muito, porque senão a distância do solo também perde o efeito de aceleração do fluxo de ar. Mas ok, mas já há uma inclinação. Ele é plano, mas inclinado, e lá atrás tem um difusor. Então ok, eu estou dando um efeito de asa, inclusive potencializado pelo difusor, provavelmente provavelmente o nosso ponto de pressão se deslocou. Se lembram quando a gente viu em uma das entregas uma asa que é o ponto de pressão conforme você muda o ângulo de ataque? Bom, beleza, eu desloquei o ponto de pressão, mas eu tenho pressão, eu tenho downforce. Legal, agora fica outro desafio, como fechar as laterais? Não podemos fechar as laterais. Aí que entram todos esses acessórios, aletinhas e tudo mais. Para que se utiliza isso? Olha, vejam aí a imagem que está aparecendo. Vocês estão vendo esses vórtices? Isso aqui obviamente é uma simulação. Se geram todos vórtices na lateral do veículo. Então é o seguinte, todas essas aletinhas que a gente vê, são centenas dessas aletinhas na verdade, estão aí com o único objetivo de gerar vórtices. Algumas desviam o fluxo de ar, mas outras estão para gerar vórtices. E a gente viu que os vórtices têm um sentido de rotação, pode ser horário e anti-horário, ou seja, é uma turbulência mais organizada, é uma turbulência criada, propositalmente criado esse vórtice. E por que vamos criar o vórtice aí? Olha, é o seguinte, vocês já viram quando entra num local que tem ar-condicionado, e obviamente do lado de fora o ar está quente, do lado de dentro está frio, mas tem um ponto que tem que entrar e sair muita gente, tem aquelas portas automáticas. O que se coloca aí? Não se coloca uma cortina de ar para separar o ar frio do ar quente? Aqui é exatamente o mesmo conceito. Esses vórtices vão funcionar como uma barreira física entre o que está passando pelo piso do carro e o lado exterior da carroceria. Então os caras são gênios mesmo. São gênios, gerando vórtices, conseguiram formar um túnel, que o piso, com sua inclinação, o difusor e tudo, seja um verdadeiro túnel, por mais que seja um piso plano. Então imagina até onde vai a criatividade da engenharia para ganhar centésimas de segundo, que isso depois volta para a gente. Isso volta para a tecnologia automotiva também, de carros de série, enfim. Muito bem, agora vamos ver um pouco da parte dianteira, o eixo dianteiro do veículo, aquele aerofólio dianteiro, tá? Que vocês estão vendo aí na imagem que está aparecendo, que também existe uma diversidade enorme de acessórios aerodinâmicos ou de dispositivos aerodinâmicos. Eu, para explicar rapidamente aqui, separei os mais comuns que tem hoje em dia qualquer carro de Fórmula. E está separado aí por cores. Vocês estão vendo aí que temos alguns acessórios que são para o direcionamento do ar ou a deflexão do ar e temos outros que são especificamente para carga. Quando eu falo carga é downforce, obviamente. Legal, vamos começar a ver alguns deles. Tá? Vamos começar aqui. Por um lado, temos o end plate, igualzinho o mesmo conceito que nós vimos no aerofólio traseiro, era de maior tamanho. Aqui esse end plate, na verdade, está com duas funções. Se vocês reparam, ele não só está separando ou evitando a formação de turbulências, tá, entre o que acontece no aerofólio e o que está do lado de fora, está gerando duas colunas de pressão aí, senão que também está curvado. Então ele tem um direcionamento desse ar exterior deslocando ele pelo que dá para ver aí do encontro da roda dianteira. Então esse end plate, pelo tanto, tem uma função dupla. Aí depois nós temos na cor laranja aqui o plano principal porque isso aqui é um spoiler biplano, né? Temos aqui dois planos de spoiler, esse é o plano principal. Reparem como a borda de ataque de todos eles é arredondada. Como a gente falou, é uma asa. Então a asa utiliza a forma arredondada para ter o quê? O efeito coanda, para poder que o fluxo de ar acompanhe o mais próximo possível da superfície. Isso nós vamos ver em todos os acessórios aerodinâmicos.
Muito bem, seguindo a coluna aqui tem o turning vane, que é um direcionador, está separando e acelerando o ar lateralmente também para deslocar e provavelmente para pegar aí com uma roda como rampa. Muito bem, seguimos essa parte mais estrutural do plano principal e aqui nós vemos outros acessórios, um deles é um flap. Um flap, se vocês gostam de aviação, um flap é quando você vê que o avião está prestes a pousar, que começa a fazer a preparação do pouso, são aquelas superfícies que se deslocam, esticam, aumenta a superfície aerodinâmica, para quê? E, inclusive assim para baixo, porque esse flap vai direcionar o ar para baixo, aqui, mas isso é uma asa de um avião, ele para quê? Para ganhar sustentação, tem um slot que vai na frente, o mesmo efeito, mas o flap, ele aumenta a superfície, desloca ar para baixo, aumenta a sustentação. Aqui nós não estamos voando, aqui queremos ficar no chão. Então esse flap vai fazer o mesmo, exatamente o contrário. Então se a gente inverte a asa, esse flap vai abrir para cima. O que está dando? Em vez de dar sustentação, em vez de dar lift, vai dar lift negativo. Lift negativo que é downforce. Exatamente o que faz esses flaps aqui. No caso, eles são reguláveis, obviamente. Quando ele fala, estamos fazendo setup aerodinâmico, está regulando esses elementos mais ou menos graus, ângulo de ataque de cada um deles. Aqui temos flap, inclusive, em duas seções. Muito bem. Seguindo, nós temos esse, obviamente que estamos vendo aqui, está repetido nos dois lados, né? Nós temos aqui esse cascata superior, um triplano, isso é como se fosse um mini aerofólio em 3 planos. E fala em cascata porque além de gerar downforce, cada uma dessas superfícies alares, elas também direcionam o ar para cima. Então isso vamos ver que tem dos dois lados, aumenta a downforce e direciona ar para cima também. Vamos ver isso para que se utiliza também. E aqui no finalzinho temos uma parte lateral do end plate, dos dois lados tem a mesma coisa, que chama end plate foot, ou seja, que seria o pé desse end flat, dessa placa lateral, que aqui, como vocês estão vendo, está gerando um formato como se fosse um semitubo, um semicanal. Isso aqui que é direcionamento, aceleração e tranquilizar também, evitar formação de turbulências ao lado aí do end plate e pertinho da roda, que ela por si só vai gerar bastante turbulência. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver isso aqui já com uma simulação de dinâmica dos fluidos, CDF, que se chama a dinâmica dos fluidos computacional, um computador que faz essa modelagem matemática, e aí está mostrando o comportamento de tudo isso que a gente acabou de falar. Nós estamos vendo por aqui como o end plate desloca o ar lateralmente, como essa cascata aqui, esse triplano, levanta o ar para cima da roda e já fazendo como se fosse entrelaçar os fluxos de ar. Aqui estamos vendo como é gerado um vórtex proposital a partir do triplano aqui, do 2 planos principais e o flat, e aqui também outro direcionador de ar. Enfim, como cada um desses componentes aerodinâmicos tem uma função específica para tratar o ar e gerar as duas situações que a gente gostaria, né? Quais são essas aí, as situações? Por um lado, carga, por um lado, minimizar a resistência, e para isso direciona e acelera o ar. Aqui vocês estão vendo, tem assim, está um pouquinho deslocada essa setinha aqui, esse duto. O que é isso aqui? É uma entradinha de ar. O que tem aqui? Tem um radiador, uma entradinha para enfriar os pés do piloto. O que é isso aí? Não, isso aqui é um dispositivo muito inteligente também, que vamos ver aqui como funciona. Vocês vão ver muito carro de Fórmula. Por que se chama S-duct? Um duto em forma de S, porque dentro vai seguir um caminho de uma S. E por que se faz isso? Olha,
entra na simulação, entra por aqui, forma uma S aqui dentro e sai por esse lado. E por que a gente faria uma S? Porque uma S não é uma forma arredondada, e aquela forma, quando a gente trata o ar através de um duto que tem um caminho arredondado, ele vai pegar aquilo que nós vimos e aprendimos no efeito Coanda. E por que eu vou querer o efeito Coanda aqui na parte da carroceria do carro? Olha, porque tem muito carro de Fórmula 1 que tem ainda uma inclinação muito grande entre planos do bico do carro. Então, seria como uma rampa que desloca o ar muito para cima, e isso não é legal, porque quanto mais se acompanha a superfície da carroceria, é melhor. Então, porque o próprio carro é uma asa também de cima. Se a gente vê, ele vai ter um formato que vai lembrar uma asa. Também vão tratar todo o ar de cima. E para tratar o ar de cima, eu preciso que ele acompanhe o forma da carroceria, que ele também, a própria carroceria, se comporta como uma superfície aerodinâmica. Então aí com esse S-ducto, nesse caso, é outra forma de direcionar ar. Então eu crio esse efeito Coanda e eu trago o fluxo de ar mais para perto da carroceria. Todas as soluções aerodinâmicas, e não para por aí, tem invenções, vocês vão ver que tem carenagem para câmera, para tudo, até o capacete do piloto tem estudo aerodinâmico para toda a parte das barras de suspensão, o push bar, tudo isso tem um estudo aerodinâmico para ver que efeito gera. Muito bem, agora falamos muito de competição, Fórmula 1, Fórmula Indy, e o dia a dia, no dia a dia, Diego, mas no dia a dia não tenho esse Porsche, né? Mas é só para a gente trazer à tona também que toda essa evolução começa a aparecer já há muitos anos atrás, que começa a aparecer nos veículos de rua também. Vocês vão ver carros mais esportivos que já trazem aqui, que chamamos isso de um splitter, né? Olha, o que é essa pequena lâmina que está aqui? Olha, perpendicular a 90 graus. Se lembra que a gente viu isso tanto em aerofólio traseiro como aerofólio dianteiro? Isso aí é o Garner Flap. Olha, tem um pequeno Garner Flap aqui, não é todo, não leva tudo, não, é uma parte que usa de Garner Flap aqui. Olha, esses aqui que são difusores de ar, mas ao mesmo tempo tem um perfil alar, portanto estão não só deslocando o ar para determinado lugar, senão que estão gerando também aqui carga aerodinâmica. Tudo isso nós vamos ver, às vezes como um acessório aerodinâmico, às vezes como a forma original do carro que já se comporta como um aerofólio, ou como um defletor de ar, ou como um Garner Flap, ou como determinados tantos acessórios e dispositivos aerodinâmicos que já vimos. Até os espelhos, para você ter uma ideia, os carros, até nos espelhos, se utiliza para gerar carga. Ok. Era isso, acho que terminamos depois de bastante conteúdo falando de aerodinâmica aqui em 4 capítulos. Espero que tenham gostado e coloquem nos comentários e aguardo vocês numa próxima entrega.